Queridos irmãos, nós estamos reunidos nesta tarde para celebrarmos o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Sexta-feira Santa, nesta solene ação litúrgica, nós sempre ouvimos a proclamação da paixão segundo o evangelista São João. São João começa o seu evangelho num jardim e também termina o seu evangelho num jardim e faz-nos recordar daquele jardim primitivo onde Deus plantou o ser humano para viver em comunhão com Ele, para ser feliz. A palavra-chave desta liturgia, que aparece de certa forma em todos os textos que ouvimos, é obediência. Obediência. Ser obediente a Deus. Os nossos primeiros pais, no jardim do paraíso, foram desobedientes a Deus. E porque foram desobedientes a Deus, o pecado entrou no mundo de forma definitiva. Também a morte eterna, por causa da desobediência do ser humano, foi rompida a comunhão, a amizade, o relacionamento que havia entre o ser humano e Deus. A desobediência nos afastou de Deus. Ora, se a desobediência foi a causa de todos esses males que entraram no mundo e que tanto mal fez para toda a humanidade, por que não para todo o universo, será pela obediência que chegará ao mundo a cura, a salvação, a redenção. O remédio contra a desobediência dos nossos primeiros pais e também da desobediência de cada um de nós é a obediência do Filho de Deus, que livremente se entrega e por amor a nós morre na cruz, obediente ao projeto do Pai de nos salvar, de nos redimir, de reatar conosco a comunhão que havia sido rompida pelos nossos pecados. É assim que o canto do servo sofredor nos apresenta o servo de Deus, que vai se desfigurando, e vai se desfigurando porque vai assumindo sobre si o pecado de toda a humanidade. Vai se desconfigurando ao ponto de nós não querermos mais olhar para Ele. O pecado nos torna feios. E o pecado que Jesus vai assumindo livremente por obediência ao Pai, vai fazendo ele também ficar feio, ao ponto de repelir os nossos olhos. Ele vai para a morte como ovelha que vai ser morta. Ele vai sem abrir a boca. Ele vai assumindo livremente a sua morte em reparação dos nossos pecados. Assim, Cristo se faz obediente e pela sua obediência nos cura. O Evangelho que ouvimos vai nos narrar esta obediência de Jesus. Obediência que faz ele ser entregue. Ser entregue por causa da desobediência de Judas. Judas não quis ser obediente. Judas não quis guardar a palavra de Jesus. Judas confiava apenas nos seus achismos,
E por isso ele foi desobediente. E por isso, naquele jardim em que Jesus se encontrava com os seus discípulos, Judas entrega Jesus aos seus algozes. São as autoridades de Israel que vão levar Jesus até o sumo sacerdote. Ele passa por Anás, por Caifás, e aí então será enviado para o governador Pilatos. Pilatos não vê nenhum mal em Jesus, porém os judeus querem a morte de Jesus, desejam a sua morte. Queridos irmãos, no nosso tempo, também ser obediente é uma virtude que está meio fora de moda. Todos aqueles que têm certa autoridade, já hoje em dia têm a sua autoridade desconsiderada. Os nossos governantes, os nossos juízes, os professores, os padres, os delegados, os pastores. Hoje não gozamos mais da obediência que tínhamos antes. O ser humano, nesta atual cultura individualista, tem como ponto de referência a si mesmo. Por isso, o ser humano atual, imerso na cultura atual, rejeita as autoridades. Rejeita até a autoridade do pai e da mãe, e por isso se torna desobediente. Desobediente vem de ouvir. Desobediente é aquele que não ouve. Não ouve a voz dos que são melhores formados, não ouve a voz dos que nos governam, não ouve a voz daqueles que nos pastoreiam, não se ouve mais a voz. Se vive na desobediência. Hoje, então, diante desse Evangelho, nós somos chamados a olhar para os nossos comportamentos e verificar se o individualismo da cultura atual nos afetou na nossa capacidade de ouvir aqueles que têm alguma autoridade. Será que nós temos sido desobedientes como os nossos primeiros pais, que queriam ser como Deus? Será que nós temos sido desobedientes como Judas, que queria que a sua vontade, não a vontade de Jesus, fosse realizada? Será que temos sido desobedientes como os judeus do tempo de Jesus, que desconsideraram todas as profecias a respeito do Messias e levavam em conta apenas as suas tradições humanas? Como anda a nossa obediência? Se não temos sido obedientes aos homens, será que seremos obedientes a Deus? Porque se não somos fiéis no pouco, tampouco seremos fiéis nas grandes coisas. Como anda a nossa obediência? Jesus se faz obediente. Pilatos, diante do grito da multidão, ainda que não veja em Jesus motivo para prendê-lo, vai mandar matá-lo. E Jesus, silenciosamente, toma ele mesmo a cruz, carrega a cruz, será pregado na cruz, e na cruz entregará a sua vida em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Cristo, na sua livre obediência ao Pai, nos liberta da nossa desobediência, nos salva, nos redime, nos dá uma nova chance
uma nova oportunidade para fugirmos do nosso fechamento em nós mesmos, para fugirmos do nosso individualismo, para fugirmos da nossa ganância, da nossa arrogância, e assim sermos obedientes ao Deus que quer ter amizade com cada um de nós. Cristo, antes de sua morte, nos entrega a sua mãe como modelo de discípula, aquela que foi obediente ao projeto de Deus, aquela que disse sim ao Pai em cada segundo da sua vida. Se nos nossos primeiros pais, se em Judas nós encontramos os modelos de desobediência, em Maria nós encontramos o modelo da perfeita obediente, daquela que sabe ouvir, que sabe guardar no coração, que sabe discernir aquilo que é melhor, que sabe dizer sim ao projeto de Deus, vivendo em sua vida. Jesus nos deixa Maria como modelo de obediência. Por fim, Jesus morre entregando o Espírito que renovará a humanidade, que curará a humanidade da sua desobediência. E ele será enterrado num outro jardim. É lá, num jardim que o corpo do Senhor será guardado. Será guardado para que ali daquele jardim ressurja um novo homem. Um homem novo, não mais marcado pelo pecado, não mais marcado pelo individualismo e pelo fechamento, não mais marcado pela ganância, pela arrogância, pelo orgulho, pelo egoísmo. Dali surgirá um novo homem, fiel a Deus, obediente a Deus, que vive em comunhão com Deus. Qual a consequência disso para nós que cremos em Jesus e que buscamos vencer a cada dia a desobediência para nos tornarmos obedientes ao Senhor? A consequência é nos apresentada na segunda leitura da carta aos Hebreus. Nós temos agora um sumo sacerdote no céu. É Jesus Cristo. É Ele que no céu intercede por nós. É Ele que no céu continua desejando a nossa cura, que continua nos ajudando. Nele nós podemos confiar, porque Ele conheceu a nossa humanidade, se fez igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Confiando nele e buscando a sua ajuda, nós encontraremos o trono da graça que Deus despende sobre nós. Encontraremos nele a salvação, encontraremos nele a cura para os nossos pecados. Por isso não tenhamos medo de procurar a Jesus, de buscá-lo de todo o nosso coração, de conhecê-lo cada dia mais, de viver conforme Ele viveu e nos ensinou, para que assim nós possamos voltar ao jardim onde Deus nos esperará, para caminhar conosco de mãos dadas, para viver em amizade conosco, para que nós possamos ser felizes e vivos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.